Então vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler todo o versículo pequenino, mas eu quero destacar uma das palavras aqui, tá? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Quero destacar hospitaleiro, tá bom? Vamos orar, vamos pedir que Deus ele fale ao nosso coração. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, reunidos nesta manhã, em nome de Jesus. E queremos, Senhor, meditar na sua palavra santa, maravilhosa, e pedimos, Senhor, nos fale ao coração, Senhor. Nós vamos hoje olhar esta palavrinha tão especial, este mandamento tão especial, Senhor. E nós pedimos que nos faça compreender e aplique, Senhor, ao nosso coração a sua palavra, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor no Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar. Então, vou ler novamente o versículo 2, que diz assim: É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Nós temos estudado esse versículo, esse trecho aqui do capítulo 3, e nós já vimos, então, até a palavra honesto, né, na nossa tradução. Nós estamos estudando aqui as qualificações do verdadeiro ministro do Senhor Jesus Cristo, aqueles que são chamados para pregar o Evangelho do nosso Deus e cuidar da igreja de Deus, pastorear a igreja de Deus. E aqui estão as qualificações que o Senhor dá, que o Senhor concede a esses ministros e que são também testes, né, para que a igreja veja, olhe e realmente recomende, por exemplo, um aspirante ao ministério, ele tiver essas qualidades, e os próprios pastores, a igreja precisa avaliá-los, e também quem nós ouvimos. É um assunto importantíssimo, irmãos, porque se trata da realidade espiritual. Os pastores, eles são como médicos de almas. Então, se nós temos muito cuidado com relação às nosso corpo, né? Nós procuramos um médico, nós queremos um verdadeiro médico, muito mais importante nossa escolha realmente de quem nós devemos ouvir, de quem nós devemos considerar como ministros do Evangelho. É por isso que aqui nós temos Paulo, ele dando essas recomendações para o ministro e dizendo que deve ser assim. E a igreja deve avaliar essas coisas e pensar, entender essas coisas e avaliar os seus ministros, avaliar aqueles que se apresentam como pastores, né? E nós temos então estudado, temos meditado aqui nessas qualificações, e hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre ser hospitaleiro. Hospitaleiro. Diz aqui o apóstolo Paulo que o ministro é necessário que ele seja repreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro. Essa é a palavra que nós vamos procurar, com a graça de Deus, entender o que Paulo aqui está nos ensinando e como isso pode ser aplicado aos nossos dias, à nossa vida hoje, né? Uma coisa importante nós observarmos, irmãos, é que quando Paulo ele fala sobre a qualificação do ministro do Evangelho, aqueles que devem, portanto, exercer esse papel tão importante, ele está fazendo uma espécie de contraste importantíssimo com o outro tipo de pessoa que não é um ministro verdadeiro. Não é um ministro verdadeiro. Eu estou dizendo isso, irmãos, pelo que nós temos estudado ao longo dessa série em Timóteo, nas pastorais, né? Sobre como Paulo ele
diz para Timóteo que Timóteo não deveria, de forma alguma, vamos dizer assim, deixar que as coisas, a falsa pregação corresse solta na igreja de Éfeso, que é para onde Timóteo, ele está realmente ali inserido, e que Paulo está escrevendo para ele essa carta, né? E o detalhe importante, irmãos, eu convido vocês aqui a lerem comigo, 1 Timóteo capítulo 1, alguns versículos eu quero ler aqui. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 3, veja o que Paulo diz para Timóteo: como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. E aí ele acrescenta o versículo 5, ele diz assim: o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, olha só, se entregar a vãs contendas. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: Timóteo, eu te roguei que ficasses aí na Macedônia, ficasses em Éfeso. Aliás, perdão, quando partir para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, e que tu advertisses alguns, para que eles não ensinem outra doutrina. Ou seja, nós não podemos deixar correr solta essa doutrina falsa das fábulas e das genealogias, que eu já estive aqui já há um bom tempo, né? Desde que nós iniciamos, explicando para os irmãos, são falsos ensinos, basicamente. Interpretações erradas da lei de Deus e assim por diante. Invenções humanas, fábulas humanas. Então, ele está dizendo assim, que essas pregações, vamos colocar assim, esse conteúdo humano, essa pregação humana, ela não produz a edificação de Deus. Ela produz questões, versículo 4. Ela não produz a edificação de Deus que consiste na fé. Ele está dizendo o seguinte, é que essas pessoas estão substituindo o evangelho de Jesus pelo conteúdo, pela pregação humana. E essa pregação humana, que ele coloca aqui como fábula, genealogia, mas nós podemos aplicar hoje a todo o ensino que tenta invadir a igreja e fazer com que a igreja não preste mais atenção no evangelho, essa pregação humana produz questões e não a fé. Porque Deus, ele edifica a igreja exatamente na medida que o evangelho vai sendo pregado. Se o evangelho for abandonado, Deus, ele não está edificando. Ele não está trazendo as pessoas à fé. Mas o mandamento de Paulo a Timóteo, ele tem um fim aqui, este mandamento, versículo 5, que é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ou seja, já estive expondo aqui, então, naquele momento que nós olhamos aqui esse texto, em que Paulo está dizendo assim, olha, é isso que nós devemos realmente buscar, pregar o evangelho, e quando isso está acontecendo, evidentemente está se manifestando o amor de um coração puro, o amor que vem de uma boa consciência, o amor que vem como resultado da fé não fingida, o amor que vem como resultado da fé em Cristo Jesus. Amor. Eu queria que vocês guardassem isso, porque sobre o assunto da hospitalidade, que o apóstolo Paulo vai tratar lá como uma recomendação aos pastores que eles sejam hospitaleiros, aqui, irmãos, a questão muito envolvida nisso, como em todas as questões, claro, mas eu quero destacar aqui a questão do amor puro que vem da fé. O contrário do amor são as questões e as contendas. E o que produz as questões e as contendas são as genealogias. Então, veja, Paulo está colocando aqui duas coisas. Quando a igreja ela está deixando que pregadores de genealogia e fábulas eles tenham liberdade e a igreja começa a ouvi-los, começa a ter contenda, começa a ter divisões na igreja, começa a ter ódio, começa a ter briga. Por quê, irmãos? Porque tudo que não é divino, tudo que não é
o Evangelho é... Deixa eu ver aqui a palavra, para colocar de forma bem simples. Vou colocar assim, faz com que frutifique, né, com que cresça aquilo que já é próprio nosso, o egoísmo. O egoísmo. Desde que Adão pecou, duas coisas na verdade, acrescentando orgulho e egoísmo. Desde que Adão pecou, ele se tornou extremamente orgulhoso e egoísta. Que, de vez em quando eu repito isso aqui, ele imediatamente acusou a Eva. Então ele ficou orgulhoso. E Provérbio diz que o orgulho é que nos faz brigar. Por isso que nós brigamos, porque nós somos orgulhosos. E existe tantas guerras, tantas contendas, tantas maldades no mundo por causa do egoísmo humano, porque todo mundo está puxando as coisas para si e não querendo se sacrificar pelos outros, e não querendo distribuir o que tem, mas buscar ter, e buscar as coisas, e buscar tudo que for de riqueza e benefício deste mundo para si, sem querer distribuir. Então, o amor de Deus é exatamente o oposto. O amor de Deus é exatamente o oposto disso. É um amor sacrificial. É um amor que leva à humildade e não ao orgulho. Leva ao serviço e à distribuição e não ao egoísmo e o querer ser servido. Não ao acúmulo de coisas sem querer distribuir, sem querer servir. É natural isso, né? Mas o Evangelho, o amor de Jesus, ele quebra isso de maneira que a pessoa ela começa a ser generosa, humilde e generosa. Porque Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, vocês vão ser servos uns dos outros. Assim como eu lavei os pés de vocês, lembra na Santa Ceia, no último encontro que ele teve, antes da ceia, ele lavou os pés dos discípulos. Então ele disse, façam assim, porque agora o Evangelho é serviço. Porque no Evangelho nós voltamos ao que Deus nos criou. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus é isso, é amor. É um amor sacrificial, ele deu o próprio Filho, e o Filho foi até a cruz por nós, nos servir. Então, irmãos, no Evangelho muda de egoísmo, de orgulho para humildade e amor. Isso vem da fé, vem da fé. Quando você crê em Jesus, você é assim. Agora, para não me demorar demais, isso aqui na verdade é o contexto da hospitalidade, eu quero dizer para os irmãos, reafirmar que os mestres da genealogia e das fábulas que Paulo está aqui combatendo a sua mensagem, eles são orgulhosos. Olha o que diz o versículo 7. Querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Eles não entenderam que a lei não é para eles usarem a lei, interpretarem a lei de qualquer jeito, de forma orgulhosa, se sentindo mestres da lei, acima dos outros. Eles não entenderam ainda que a lei, se eles tivessem entendido a lei, estariam humilhados, porque a lei, ela nos humilha, como Paulo vai dizer nos versículos seguintes. Então, ele está falando aqui, irmãos, de homens orgulhosos, de homens que estão ali no meio da igreja, se pondo como mestres para ser servidos, e para criar grupos, para criar partidos, e para que as pessoas, então, os louvem. E eles, então, começam a criar divisões, porque que não é do grupo deles, eles passam a odiar. E, na verdade, não amam ninguém, eles só se aproveitam dos seus ouvintes. A coisa é tão grave que o apóstolo Paulo fala, agora nós vamos fazer o pulo lá para o capítulo 6, por favor, irmãos, acompanhe comigo aí o capítulo 6, e a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo, ele diz assim, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, olha só essas palavras,
e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, preste atenção nisso, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Olha o que ele diz agora: cuidando que ganho seja a piedade, aparta-se dos tais. Que ganho seja a piedade. Quer dizer que esse tipo de gente são os mercenários religiosos que querem ser ouvidos, são orgulhosos e querem lucrar com a religião. Então, essas pessoas, elas estão no meio das igrejas e elas vão corrompendo as igrejas com a sua doutrina, mas tudo que elas querem é ser servidas, e elas são aqueles que Jesus chama de lobos no Sermão da Montanha. Porque Jesus diz assim, os lobos, o que eles fazem? Eles se vestem de ovelhinhas, aí eles se misturam no meio das ovelhas, e as ovelhinhas estão lá ouvindo a eles, inocentemente, não tão inocentemente, né? Porque elas querem ouvir também, mas vamos dizer assim, sem perceber, sem entender o perigo, elas estão ali e de repente eles mostram, como nós falamos, eles mostram as unhinhas, né? Eles mostram as unhas, as garras, eles mostram os dentes de lobo e eles então estraçalham as ovelhas. Estraçalham as ovelhas. Eles se aproveitam das ovelhas, eles tiram a lã, eles tiram o que as ovelhas podem lhe oferecer, eles tiram tudo para se cobrirem e as ovelhas ficam abandonadas, destruídas, porque eles são perversos, egoístas, avarentos, mercenários. Eles estão no ministério para se aproveitar, para ficarem ricos, ou pelo menos para se dar bem em algum sentido, para terem poder, para serem servidos. Meus irmãos, essa é uma característica dos falsos profetas. E essa característica, inclusive, que Jesus Cristo diz, vocês conhecem pelos frutos deles. Vocês conhecem pela vida deles, pela pregação deles, mas também por esse elemento egoísta, por esse elemento de abuso religioso. Podemos colocar numa linguagem que está ficando cada vez mais popular em nossos dias, né? De que eles estão ali, então, para se aproveitar dessas pessoas. É esse contexto de pessoas, então, que pregam genealogias e que se aproveitam, que são egoístas, que o apóstolo Paulo diz que o verdadeiro ministro do Evangelho deve ser, olha só, o inverso de tudo isso. O que ele deve ser? Vamos voltar lá para o capítulo 3, versículo 2. Ele deve ser hospitaleiro. Hospitaleiro. A hospitalidade é exatamente a evidência do poder do Evangelho, do amor de Deus na vida de um homem que ama a Deus e que ama a igreja, que não quer se aproveitar da igreja, mas que quer servir a igreja, que quer cuidar da igreja, inclusive com o que ele puder cuidar materialmente. Porque, irmãos, se tem uma coisa importante para nós, é a nossa casa, né? A nossa casa. É o nosso ninho, né? O nosso ninhozinho lá. Pode ser um ninhozinho simples, mas é o nosso, é nosso. É lá onde nós estamos conversando as coisas mais íntimas, com pessoas mais íntimas, que é a nossa família. Lá onde nós, de certa forma, somos nós mesmos, né? Porque quem nos conhece mais do que os nossos familiares? Então é um lugarzinho tão nosso, tão íntimo, e deixar que outros fiquem lá, mesmo que seja por um tempo, exige amor, serviço. A hospitalidade é abrir o espaço
que para nós é o espaço mais importante, a nossa própria casa, para que pessoas estranhas no sentido de que não seja estranha, né? Que nós não tenhamos nenhuma relação com ela, mas estranhas no sentido de que elas não moram ali, de que elas não são da nossa família, de que nós abrimos as nossas casas para elas. Hospitalidade, então, ela tem a ver com esse dito amor sacrificial, porque é um sacrifício, porque é uma renúncia muitas vezes da intimidade, uma renúncia, oferecer ao outro o que nós temos de mais importante, possivelmente, em termos materiais, que é a nossa própria casa, o nosso próprio lugarzinho lá que nós moramos, que nós vivemos. Então exige esse amor, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo está... Eu quero deixar bem claro para vocês isso aqui. Ele está colocando um contraste muito grande entre os falsos mestres e os verdadeiros ministros. Ele está dizendo assim, vejam, os falsos mestres são egoístas e só estão querendo se orgulhar e serem servidos por vocês e roubar vocês também. Eles querem as coisas de vocês. E os verdadeiros ministros, eles querem servir vocês. E eles abrem até a porta da casa deles para vocês. E eles são exemplo para que toda a igreja seja assim. Porque agora eu quero chamar a atenção de vocês para outro detalhe, irmãos, que eu já tenho explicado aqui nas exposições anteriores. O versículo 2, ele diz assim, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, né? No iniciozinho, essa palavra irrepreensível não é perfeito, mas é que ele seja alguém que não possa ser acusado de coisas graves. Por quê? Porque ele é, irmãos, ele é o que está na frente da igreja. Ele deve ser um modelo de piedade. Ele não é perfeito, mas ele deve ser um modelo de piedade. Quer dizer, a igreja, ela está ali olhando para o seu líder, e o seu líder, que é servo deles, deve ser um modelo, deve ser um exemplo para eles. Isso significa que todas essas coisas aqui não é só para os pastores, é para toda a igreja, só que os pastores têm que ser o exemplo. Toda a igreja tem que ser irrepreensível. Toda a igreja tem que ser, todo homem na igreja e mulher na igreja deve ter uma vida sexual pura. Todos devem ter uma vida equilibrada. Todos devem ser hospitaleiros. Todos devem ser aptos a ensinar, em certo sentido. Isso aqui é claro que é uma coisa mais do ministro, mas em certo sentido todos devem ser fontes de ensino da palavra de Deus. Não vão ter os dons do ministro. Vou chegar lá e vou explicar melhor isso. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que todos devem seguir o exemplo do ministro, e o ministro deve ser um exemplo. Ele não é perfeito. Essa é uma obra, irmãos, tão somente pela graça de Deus, por isso que vocês devem orar por mim e pelos outros pastores, porque imagine a responsabilidade disso. Eu tenho dito para os irmãos que quando o apóstolo Paulo diz no primeiro versículo, ele diz assim, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É excelente essa obra, é excelente porque o ministro vem falar em nome de Deus. É excelente porque ele vem pregar o Evangelho de Deus e levar a mensagem mais importante de todas aos pecadores. É excelente porque ele vai cuidar da igreja de Deus, que até nós lemos agora quarta-feira, lá em Deuteronômio, que o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. Então, o povo especial de Deus, é a noiva de Deus. Então, imagine, por isso que é excelente, mas junto com a excelência vem uma responsabilidade tão grande que nenhum homem pode assumir aquilo, irmão. Não tem homem qualificado para isso. Tudo é graça de Deus. Por isso que vocês devem orar por mim, como pastor de vocês, e devem orar por todos os ministros, porque, irmãos, é graça. Ninguém está qualificado, não. Ninguém está pronto. Nós olhamos para esse ministério e dizemos assim, não estou pronto para isso, porque nós somos pecadores. Nós somos fracos, pastores também. Mas é a graça de Deus. A graça de Deus, e portanto, na graça de Deus, os pastores, eles devem ser irrepreensíveis, não perfeitos, não vão ser perfeitos, eles devem ser marido de uma só mulher, eles devem ter uma vida equilibrada, e eles devem ser exemplo de hospitalidade e do princípio que está por trás da hospitalidade, que é a generosidade que vem do amor de Deus, porque Deus nos amou assim. Né? Eu quero então
agora entrar e explicar melhor a questão da hospitalidade dentro desse contexto maior, né? Do Evangelho e da graça e do amor de Deus, irmãos. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós devemos localizar o que o apóstolo Paulo diz aqui na situação histórica e cultural em que a igreja primitiva viveu. A hospitalidade para a igreja primitiva era alguma coisa assim, irmãos, essencial. Essencial. Primeiro, pela própria situação em que existia na cultura romana, na situação da antiguidade. Não tinha aquelas pessoas os direitos que nós temos hoje. Não tinha SUS, tinha aposentadoria, não tinha um certo sistema que nós podemos chamar assim do bem comum, do bem social. Não tinha uma certa consciência como se tem hoje, né? De direitos. Era um mundo que tinha servos, escravos. Era um mundo que tinha... Não é que não tem hoje, hoje tem. Assim, opressão e maldade. Só que, por exemplo, nós vemos no Ocidente que nós temos direitos, muitos direitos. Existe o direito dos trabalhadores, muita coisa tem que ainda melhorar, evidentemente, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que, por exemplo, uma viúva, ela era desamparada mesmo. Uma pessoa perseguida, uma pessoa que perdia tudo, ela precisava mesmo de ajuda, de pessoas, de irmãos. Havia então, irmãos, nós podemos dizer assim, com relação aos nossos dias e aos direitos que nós temos aqui no Ocidente, para aquela época existe uma diferença muito grande. Então, as pessoas realmente dependiam muitas vezes de serem socorridas nas suas necessidades materiais e de até serem hospedadas, porque podiam perder tudo. Podiam ficar em situações muito difíceis. Havia também naqueles dias, irmãos, e existe hoje no nosso mundo, em certas regiões do mundo, mas no Brasil, graças a Deus, nós não passamos por isso, havia perseguição. E às vezes pessoas passavam por perseguições severas. Naquele Império Romano, houve variações nas perseguições e nas gravidades das perseguições, na extensão e na gravidade das perseguições. Mas, irmãos, os cristãos, eles sempre estavam ameaçados, eles sempre podiam ser perseguidos. E muitas vezes eles podiam, sim, podemos acreditar, perder tudo, perder aquilo que ainda tinham em termos de benefícios ali que a sociedade ainda dava a eles, exatamente pelo fato de serem cristãos. Vocês pegam, por exemplo, a carta aos Hebreus, onde o escritor aos Hebreus, ele está o quê? Ele está animando a igreja, os cristãos judeus, a perseverarem, porque eles estavam perdendo os privilégios que eles tinham como judeus. E aquilo não era nada fácil, irmãos. E aquilo, evidentemente, trazia dificuldades materiais, econômicas sobre aquelas pessoas. E a hospitalidade, nesse caso, era tão valiosa e tão necessária. Havia também, meus irmãos, a necessidade de evangelismo, de missão, de propagação do evangelho. E um missionário, um evangelista, alguém que saísse pregando o evangelho, ele não podia contar, por exemplo, com pessoas incrédulas, porque as pessoas incrédulas, elas estavam contra o cristianismo. E não tinha todas essas facilidades que nós temos hoje, irmãos. Como eu falei, existem muitas facilidades e muitos benefícios que nós temos nos nossos dias, né? E o que acontecia então? Havia uma dependência muito grande desses missionários, deles terem apoio da igreja. Então, quando eles chegassem no lugar, eles terem apoio de algum irmão que já estava ali naquele lugar, ou pelo menos próximo dali, para que ele pudesse, então, se hospedar.
Isso era uma maneira, então, veja, da igreja ela apoiar o avanço do reino de Deus, a hospitalidade. O que eu quero dizer para os irmãos é que existe, então, essa aplicação da hospitalidade naqueles dias, pela necessidade daqueles dias, e nós devemos também, irmãos, pensar na hospitalidade nos nossos dias, porém, dentro da nossa situação, e pensando que, pelas dificuldades daqueles irmãos, eles necessitavam, em certo sentido, muito mais da hospitalidade daquela forma como que não é a mesma coisa, não é a mesma necessidade que nós temos hoje. Existia uma diferença. Então, ainda que nós não vamos pegar exatamente a maneira como eles faziam e trazer aqui para nós, né? No entanto, o princípio, irmãos, do amor, da generosidade, ele permanece. O que está por trás da hospitalidade, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós não vivemos, eles não viviam nos mesmos benefícios, nas mesmas condições que nós temos hoje. E hoje, exatamente, nós não temos tanta necessidade. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Nós não temos tanta necessidade exatamente daquela hospitalidade como eles tinham nos seus próprios dias, mas nós devemos entender o princípio que está por trás da hospitalidade que nós devemos aplicar nos nossos dias. Inclusive da hospitalidade propriamente dita mesmo, de receber pessoas mesmo, quando esse for o caso e quando essa for a necessidade. Porém, existe um princípio que está por trás da hospitalidade que é muito mais amplo que a hospitalidade em si, que é o princípio seguinte: eu estou sendo, essa é a pergunta que eu gostaria que todos nós fizéssemos, eu estou sendo generoso? Eu estou sendo generoso conforme o Evangelho de Jesus Cristo? Eu estou exibindo um amor sacrificial? Eu estou exibindo um tipo de amor que pode sim abrir a porta da sua casa para uma necessidade de um irmão, de um missionário, de um necessitado? Eu estou disposto a isso? Esse é o questionamento para nós nessa manhã. O que eu faria se realmente um irmão estivesse numa necessidade? E a única opção seria abrir a porta da minha casa. O que eu tenho feito efetivamente, se de alguma outra forma, aí vem princípio por trás da hospitalidade, né? O que eu faria, o que eu estou fazendo em termos das necessidades presentes da Igreja de Deus, das necessidades do povo de Deus? Eu estou sendo generoso com a Igreja de Deus, com a questão do apoio que eu preciso dar ao avanço do reino de Deus, o apoio que eu preciso dar aos missionários, à igreja. Eu estou olhando as necessidades de meus irmãos, eu estou olhando a necessidade da igreja, eu estou olhando a necessidade do ministério cristão. Eu estou sendo generoso ou eu estou sendo egoísta? Ou eu estou agindo como homem natural, que retém, que fecha a mão, como os antigos brincavam, né? Mas é sério, dizendo que tem gente que dá tchau assim, né? Que não consegue, a mão não abre. Então o ponto, meus irmãos, é esse. Então existe a hospitalidade, sim, e que a hospitalidade pura e simples, mas existe o que está por trás da hospitalidade, que não temos apenas a questão da hospitalidade. A Bíblia não está falando puramente aqui, existe uma aplicação daquele momento, daquela situação, mas o princípio
é muito mais importante. É o princípio da generosidade, do amor sacrificial, sabe, Deus está disposto a soltar alguma coisa que para mim é importante, do meu dinheiro mesmo, dos meus recursos, dos meus bens. Isso aqui é questão material mesmo, viu, irmãos? Quando você abre a porta para alguém, é questão material. Existe a questão espiritual. E essa questão espiritual, nós devemos ajudar e apoiar os nossos irmãos, evidentemente. É a principal. Mas o ser humano é corpo. O ser humano é corpo e alma. O ser humano é espiritual e material. O ser humano tem as suas necessidades. Tem que comer, tem que beber, tem que morar. Existem necessidades materiais. E nós estamos, irmãos, a pergunta que preciso fazer a vocês nesta manhã, nós estamos sendo generosos, altruístas, mão aberta mesmo, essa mão dadivosa, como é a mão de Deus em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deu, olha, mão aberta, Deus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos olhar o que a Bíblia diz. Eu peço para vocês já se prepararem, que nós vamos percorrer vários versículos das Escrituras que falam da hospitalidade e vamos perceber o que está por trás dessa hospitalidade, ok? Bom, o ministro deve ser o modelo, mas vamos para outros textos. Vamos para Romanos, capítulo 12, versículo 13. Depois nós voltamos aqui para Timóteo e outros textos também. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 13. Romanos, capítulo 12, versículo 13. Diz a palavra do Senhor. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Percebe a relação, né? As necessidades dos santos relacionada com a hospitalidade. Veja a relação disso. Vamos voltar lá para Timóteo, no capítulo 5 agora, no versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo, ele está falando das viúvas. Eu vou ler o 9 e o 10. Ele diz assim: veja como devia ser a característica das viúvas. Ele diz 5, 9 e 10. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só que tinha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras. E olha as obras quais são boas. Se criou os filhos, se exercitou o quê? Hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Você percebe aqui que existem todas essas necessidades satisfeitas que essa mulher praticou, foram necessidades materiais. Mesmo a criação dos filhos, né? Ela cuidou dos seus filhinhos, ela exercitou a hospitalidade, ela serviu os santos, ela socorreu, ela praticou toda a boa obra. Existe aqui uma grande evidência, assim, ênfase, melhor dizendo, na questão das necessidades materiais. Essas viúvas, elas deveriam ser socorridas agora, né? Mas essas viúvas também, no passado, foram exemplos de socorro. Porque é interessante isso, né? Um momento eu socorro, no outro momento eu vou precisar ser socorrido. Irmão, todo mundo vai ficar velho. E se não ficar velho, não é bom, vai morrer jovem, né? E nós, num dado momento, nós vamos precisar dos outros. Num dado momento, nós vamos precisar deste amor sacrificial, desse cuidado dos outros. A vida é assim. Às vezes eu preciso, às vezes outro precisa. Às vezes eu vou precisar e ele vai me cuidar, e às vezes ele vai precisar e eu vou cuidar dele. Na providência divina,
Deus vai colocando essas coisas e organizando isso para que nós aprendamos a exercer generosidade, o amor sacrificial. Mas veja que a hospitalidade está muito bem inserida nesse aspecto. Vamos ver Hebreus, capítulo 13, versículo 2 agora. Outro texto muito interessante. Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Vamos ler o primeiro e o segundo versículo, porque o primeiro, ele está aqui como que encabeçando, né? O que diz o versículo 2. Veja, Hebreus capítulo 13, verso 1. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Vamos ler também o versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, dos maltratados, como se vós mesmos também no corpo. É a generosidade, participar do sofrimento alheio, comunicar, ter comunhão com a alegria e com a dor dos nossos irmãos. Então, o amor fraternal, percebe? O amor fraternal, ele se manifesta na hospitalidade, ele se manifesta na lembrança dos presos, no cuidado com os maltratados, como se nós mesmos estivéssemos sendo maltratados no corpo, porque tudo é o corpo de Cristo. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo que, além disso, existe um benefício. Pessoas do Antigo Testamento, sem saber, hospedaram anjos, seres celestiais, pensando que eram homens, porque eram hospitaleiros. Eis aqui um incentivo que o escritor dá, né? Provavelmente aqui ele está falando de Abraão e do seu sobrinho Ló. Daqui a pouquinho nós vamos ler que hospedaram anjos. 1 Pedro, meus irmãos, capítulo 4, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Vamos ler também a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Diz assim a Sagrada Palavra. Sendo hospitaleiros... Esperar os irmãos acharem. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Diz a Escritura, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Acrescenta aqui, né? Sem murmurações. Agora, olha o que está no versículo 8. Veja sempre a relação da hospitalidade com amor. Olha o que está no versículo 8. Olha o que diz. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Quer dizer que nós vamos ser pacientes com os nossos irmãos, porque não tem ninguém perfeito, né? Então, o amor cobrirá a multidão de pecados. E se eu amo, eu vou ser hospitaleiro, sede hospitaleiros uns com os outros. Quer dizer que havia uma necessidade muito grande na igreja naqueles dias, irmãos. Dado a situação de ausência de direitos, como eu falei para vocês há pouquinho, e da perseguição, as igrejas muitas vezes tinham que socorrer os irmãos que perdiam tudo, ficavam numa situação difícil, e aí hospedar uns aos outros, cuidar uns dos outros, sem murmuração. E porque o meu irmão é perfeito, porque o meu irmão não tem pecado, não, porque é o amor. E o amor cobre multidão de pecados, né? Outro texto, meus irmãos, 3 João, a pequenina carta, né? 3 carta de João, já quase no final da Bíblia, capítulo não, que só tem um capítulo, versículos 5 ao 8, 3 João, do versículo 5 ao 8. 3 João, do versículo 5 ao 8. Diz assim, meus irmãos, 3ª Epístola de João, do verso 5 ao 8. Diz a Escritura, amado, procedeste fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos,
os quais, em presença da igreja, já testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Ele está falando aqui ao Gaio. Você vê o primeiro versículo, diz: o presbítero ao amado Gaio. Gaio, ele está falando muito bem de Gaio. Se você pegar o versículo 3, diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas em verdade. Olha só. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aí como é que andar na verdade? Porque ele estava recebendo missionários. Ele estava recebendo irmãos que, viajando, pregando a palavra de Deus, chegavam na casa de Gaio, e Gaio cuidava deles. E João diz aqui no versículo 8, portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores, olha só, hospitalidade, para que sejamos, hospitalidade de missionários, para que sejamos cooperadores da verdade. Então veja, irmãos, aqui temos o outro elemento, né? Que eu já citei há pouquinho. As necessidades materiais, pura e simplesmente, né? Os irmãos que passarem necessidade, a igreja, então, um irmão hospedava outro irmão, e aquilo era comum na igreja, mas também a necessidade da missão, porque, irmãos, quem sai para pregar o evangelho tem que ter suporte, porque quem sai para pregar o evangelho, ele está deixando todas as outras coisas, todo o seu meio de sustento. Então, a igreja deve, quando a igreja abrir a porta para o missionário, e lá ele ficava aquele período, comia da comida deles, bebia da bebida deles, usufruía ali do que tinha na casa, eles eram cooperadores da verdade. Então, é a generosidade com o avanço do reino de Deus. Você percebe aqui que a diferença entre os verdadeiros pregadores e os falsos é que os falsos, eles querem usar o povo e eles querem dinheiro. Os verdadeiros, eles não estão atrás de dinheiro, eles cumprem a missão. E a igreja, por amor a Cristo, lhes dá o suporte financeiro. Então, a diferença é que, num caso, só existe egoísmo, engano. No outro caso, existe amor sacrificial, porque o missionário deixa tudo para ir pregar o evangelho. E existe amor sacrificial da igreja que sustenta o missionário e que abre a porta até da sua casa para que ele ali possa ser sustentado aquele período, e assim seja, a igreja passa a ser os irmãos, passa a ser, no caso Gaio, aqui é um exemplo disso, cooperador da verdade, irmãos. Agora, meus irmãos, vamos para... eu quero ler só mais um versículo no Novo Testamento, e nós vamos ler um grupo de versículos no Antigo Testamento. Tá? Eu estou lendo esses versículos para dar base bíblica sobre o que a Bíblia fala de hospitalidade. Veja que a Bíblia fala muito de hospitalidade, né? Impressionante. Vamos ver também lá agora, irmãos, em 1 Timóteo de novo, 1,16. Perdão, 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Veja o que o apóstolo Paulo fala de um irmão muito querido aqui dele, um grande apoiador de Paulo. 1 Timóteo 1, 2 Timóteo, desculpa, estou falando errado. 2 Timóteo 1,16, tá? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes, olha só, muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda naquele dia que ache
o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou, melhor sabes tu. Irmãos, como Paulo precisava desses apoios? Paulo era um missionário. Ele está dizendo aqui que este irmão, Onesíforo, procurou Paulo em Roma até que o achou. Foi empenhado nisso e ajudava Paulo, apoiava Paulo. Então, meus irmãos, aqui nós temos mais um exemplo no Novo Testamento. O próprio Paulo de apoio ao missionário, porque Paulo não deixava de ser missionário. E Paulo sofria prisões, perseguições. E a igreja protegia Paulo, dava suporte a ele. Ele ficava na casa de irmãos, naturalmente. E esses irmãos exerciam hospitalidade com Paulo. E você pense comigo, como isso foi importante para que o Evangelho chegasse a nós hoje. Pense numa coisa, irmão, meu querido irmão e irmã. Vamos pensar o seguinte, que hoje nós estamos aqui lendo as cartas de Paulo, falando do Evangelho que Paulo pregou. Como foi importante que naqueles dias irmãos hospedassem Paulo e cuidassem de Paulo. Porque eles eram cooperadores da verdade, e por isso que a verdade chegou a nós. Irmãos, quando nós fechamos a mão, nós estamos impedindo o avanço da verdade. Guardem bem isso. Pense bem nisso, meus irmãos. A palavra de Deus está nos ensinando aqui que a nossa generosidade é cooperadora com o avanço do reino de Deus. Agora vamos olhar os versículos do Antigo Testamento e vamos ver como eles nos dão agora ilustrações. Parece que o Antigo Testamento é mais ilustrativo, né? O Novo Testamento tem aqui a palavra falando de Gaio, falando de Onesíforo, né? Mas vamos ver que no Antigo Testamento é mais assim, a Bíblia fala mais da hospitalidade em termos de narrativa mesmo. Olhe comigo aqui, Gênesis 18, do 1 ao 8. Vamos lá, Gênesis 18, do 1 ao 8. Gênesis 18, do 1 ao 8. Do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. E depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhar de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. Era o Senhor e os anjos. Ele não sabia. Aqui foi uma manifestação do Senhor. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou a terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo, que se traga já um pouco de água, lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: Assim faz como disseste. Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faze bolos. E correu Abraão às vacas, tomou uma vitela tenra e boa, deu ao moço que se apressou em prepará-la. Tomou manteiga, leite, vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Para nós é interessante só esse ponto aqui, porque eu quero mostrar o exemplo de hospitalidade. Ele viu, ele convidou, ele foi hospitaleiro. Ele correu, preparou tudo, disse para Sara fazer as coisas, foi ao servo dele e serviu um banquete. E ficou lá como servo, só observando, né? Hospitalidade. Vamos ver aqui o capítulo seguinte, irmãos, o 19. O Ló. O Ló foi a mesma coisa. Vamos lá, capítulo 19, verso 1. Diz assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, passai nela a noite,
lavai vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, cozeu bolos e sem levedura, e comeram. Basta aqui. Ele estava preocupado com aqueles forasteiros, pela proteção deles, porque Sodoma não era fácil, vocês sabem que aconteceu logo em seguida, né? Cercaram a casa. Então, possivelmente ali estava essa preocupação de Ló, mas também fez um banquete. Abriu a sua casa, foi generoso. Mais um exemplo, meus irmãos, no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17, do 8 ao 16. Esse é famoso, não é? Todo mundo já ouviu falar desse caso, né? 1 Reis 17, 8. Diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse-lhe, traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez, conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Aqui nós vemos o seguinte, é o sustento missionário Elias aqui era como missionário, e Deus disse, vai lá que aquela viúva vai te sustentar. Ele chegou lá, a viúva não tinha nem para ela, irmãos. Não tinha nem para ela. Mas o profeta diz, não faz, porque Deus vai sustentar. E ela confiou, fez o bolo, e a farinha não acabou. Aqui tem um elemento de ensino na hospitalidade, é o seguinte, que a hospitalidade é fé. Não é? É fé. Porque você, irmão, você vai dar do que é seu. E para você dar do que é seu, você tem que crer em Deus. Crer em Deus. Porque o egoísta, ele é incrédulo. Ele diz assim, eu não vou dar, não. Eu vou. O egoísta, ele quer resolver tudo por si. Então, ele não é generoso. Mas o homem de fé é generoso porque ele confia no Senhor. Tem esse elemento aqui também. Tá? Eu só estou passando rapidinho, né, para mostrar para vocês os exemplos bíblicos. Vamos ver, irmãos, agora em 1 Reis ainda, capítulo 18, versículo 13. Vá para frente agora aí a sua Bíblia. E nós vamos aqui ouvir falar de um homem chamado Obadias. Capítulo 18, versículo 3. Vamos ler desde o 3, que diz assim. Capítulo seguinte aí, tá? Capítulo 18, versículo 3. E Acabe chamou Obadias o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Vocês sabem que naquela época, Acabe era um rei terrível, a esposa dele era perversa, e matavam todos os profetas do Senhor, mas Obadias ajudou. Olha só. Porque sucedeu que destruindo Jezabel, versículo 4, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 escondeu numa cova e o sustentou com pão e água.
E disse Acabe a Obadias: vai pela terra de todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e as mulas e não percamos todos os animais. Mas vamos pular para o versículo 13, para a gente ganhar tempo. Aí no versículo 13, o Obadias diz assim para Elias: porventura não dissera a meu senhor o que fiz com Jezabel? O que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água? O que é isso, irmãos? Hospitalidade. Pensando nas necessidades dos missionários, dos profetas. Veja, nós temos Abraão e Ló ajudando nas necessidades materiais. E nós temos a viúva de Sarepta, o Obadias ajudando missionário. E, finalmente, o último texto, 2 Reis, capítulo 4, no livro seguinte, capítulo 4, versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Em que a Escritura, ela nos diz assim, meus irmãos: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vendo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia que ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Bom, para nós agora basta até aqui. Veja, bora fazer um quartinho, meu amor, né? Meu marido, vamos fazer um quartinho de profeta? Né? Vamos colocar ali uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira, para o profeta ter conforto. Vamos fazer isso? Irmãos, indo já para o encerramento da nossa mensagem desta manhã, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos com mandamentos e exemplos bíblicos sobre a hospitalidade e sobre o princípio que está por trás da hospitalidade. É o princípio do amor, da generosidade que vem de amar a Deus. Veja, essas pessoas amavam a Deus. Abraão amava a Deus, Ló amava a Deus, a viúva de Sarepta amava a Deus, creu nele. Esta mulher amava a Deus. O Onesífero, se eu não errei o nome, amava a Deus lá, ajudou Paulo. O Gaio amava a Deus. Eles amavam a Deus porque Deus os amou. E quando nós amamos a Deus, nós amamos o próximo. Nós passamos a ser como Jesus. Jesus que serviu todo mundo, morreu na cruz, lavou os pés. Nós olhamos para os necessitados e dizemos assim: tudo que eu puder fazer, inclusive necessitado de fora da igreja, irmãos. Os cristãos não devem apoiar nenhuma opressão, nenhuma injustiça a povos, a grupos oprimidos na nossa sociedade. Mas especialmente com relação a nossos irmãos, aí a coisa ainda é maior. Porque são nossos irmãos. Exercer a hospitalidade significa vamos ser generosos com a necessidade de nossos irmãos, com as suas necessidades materiais. E em segundo lugar, exercer a hospitalidade de respeito a vamos cuidar do avanço do reino de Deus. Irmãos, a igreja, ela sobrevive e ela prospera com as nossas dádivas, com as nossas ofertas, com as nossas contribuições. Então, com a nossa hospitalidade. Muitas vezes vamos ter que abrir mesmo a porta de nossas casas. Muitas vezes vamos ter que ajudar pessoas abrindo a porta de nossas casas e nós devemos, preste atenção nisso, estar dispostos a isso. Dentro das nossas condições de necessidade. Veja os exemplos bíblicos. Mas ainda que nem sempre assim nós precisemos agir, o princípio permanece, ou seja, da generosidade. E eu volto a lhes perguntar. Nós vamos fazer a pergunta para nós. Nós amamos Jesus?
Nós recebemos dele tanta graça, tanto serviço, ele se sacrificou por nós, e agora a pergunta é: o que nós estamos fazendo em resposta a este amor, como demonstração de amor a ele e amor aos nossos irmãos? Vamos avaliar a nossa generosidade, vamos avaliar, porque, irmãos, a nossa tendência é fechar a mão, a nossa tendência é sermos egoístas, a nossa tendência é dizermos assim: não, mas isso aqui é meu. É a mulher lá da Sarepta dizer para o profeta: você está louco, eu não tenho nem para mim, eu vou fazer para ti, eu vou fazer o bolo para o meu filho. Essa é a nossa tendência. Mas a generosidade, a fé e o amor faz com que nós abramos a nossa mão, a nossa casa, os nossos recursos para os necessitados e para a obra de Deus. Então, meu irmão, o chamado do texto é para que os pastores sejam exemplos disso, mas para que toda a igreja, em resposta ao amor de Deus, seja hospitaleira, generosa. Aplique ao seu coração nesta manhã e talvez precisamos nos arrepender daquilo que é tão natural nosso, meus irmãos, dos nossos egoísmos, e clamar aos céus a graça de Deus, pedindo assim: nos faz hospitaleiros, como o Senhor fez a igreja primitiva, né? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Amado Senhor, muito obrigado, porque nós podemos nesta manhã, Senhor, pela sua grande misericórdia e graça, Senhor, tratar deste assunto tão valioso, que a Bíblia ela trata tanto deste assunto. Senhor, conceda-nos, a cada um de nós estamos aqui, a nossa querida igreja, que nós todos cresçamos, Senhor, no princípio da hospitalidade, da generosidade, do amor sacrificial, ao ponto de até mesmo abrir a porta de nossas casas aos que precisarem, mas especialmente a ser generosos de toda forma, Senhor, dentro da nossa possibilidade, com amor, com sacrifício, em fé e no amor que vem da fé. Senhor, que a nossa pequena comunidade cresça nesta manifestação do amor de Deus e possa, Senhor, ser exemplo para todos que estão de fora, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Irmãos, eu convido vocês a abrir as suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 4. Vamos fazer a leitura desse texto?